O que é ou quem é Deus? Esse é o primeiro vídeo do canal, de um canal que não será para falar sobre Deus, muito menos sobre religião, mas algo em mim disse que eu precisava começar por aqui. Sabe quando você tem um desejo e sente lá no seu íntimo que tem algo a mais para compartilhar, mas você não sabe muito bem o caminho que você precisa percorrer? Só que você precisa dar um primeiro passo, e às vezes esse primeiro passo, ele é no escuro. Você precisa ir tateando o caminho para descobrir. E por que que eu decidi falar sobre Deus? Porque a minha relação com ele, ao longo da minha vida, para quem não sabe, eu tenho 30 anos, ela foi diferente dentro de cada fase. E depois de um longo período afastada, eu me reaproximei e tem sido uma experiência muito diferente. Para que vocês entendam o que eu quero falar com vocês aqui hoje, eu preciso contextualizar um pouquinho. E eu nasci numa família católica tradicional, então fui batizada, passei pela primeira comunhão, fiz a crisma, todos os processos que a igreja traça ao longo da vida cristã dentro do catolicismo, eu segui. Só que quando a gente é criança, a gente segue aquilo que os nossos pais nos impõem ou nos ensinam. Quando a gente vai ficando adolescente, a gente começa a perceber o mundo de uma forma diferente, a gente começa a meio que pensar por conta própria, se questionar das coisas que acontecem, não apenas aceitar o que as pessoas nos dizem, começam muitas dúvidas, muitos questionamentos. E eu acho que talvez todo mundo já tenha se perguntado, mesmo pessoas que têm uma fé muito grande, qual é a de Deus? Como é que pode? Como que funciona tudo isso? E apesar do bom exemplo dentro de casa, quando eu fui ficando adolescente, eu vi algumas coisas, e aqui não há uma crítica direta à igreja, nem ao lugar que eu frequentei, nem às pessoas com quem eu convivi nessa época, mas foram observações e dúvidas reais que foram surgindo dentro do meu coração, que foram me fazendo pensar e questionar coisas diferentes. E eu via muita coisa sendo pregada como correta dentro da igreja, e as pessoas que carregavam esse discurso eram as mesmas que tinham ações totalmente opostas fora dali. E isso foi esfriando. Não sei se a minha fé, mas o meu desejo por estar naquele lugar. E obviamente, por não saber separar uma coisa da outra naquela época, por falta de maturidade, a fé foi sendo enfraquecida também. E eu nunca soube dizer, eu não tinha uma certeza dentro de mim se eu acreditava ou não em Deus. Para mim era uma pergunta ambígua, ao mesmo tempo que eu acreditava, eu não duvidava. E era confuso. Depois que eu saí da casa dos meus pais, eu parei de frequentar a igreja completamente. E eu não sentia falta. E nem rezar, eu não rezava, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente agradecida. E quando eu falo agradecida, não é essa gratiluz, gratidão, né? O termo que se popularizou na internet e acabou meio que sendo banalizado. Era no sentido de ser grata mesmo, assim, de perceber quantas coisas boas eu tinha na minha vida, que as pessoas que eu mais amava, as pessoas mais próximas de mim estavam vivas, estavam próximas, eram pessoas carinhosas, que eu tinha condição de ir conquistando as coisas, que eu tinha um corpo perfeito, não no sentido estético, mas no sentido de poder andar, falar, ver, sentir, funcional, né? Saudável. E nas pequenas coisas do dia a dia eu conseguia ser muito grata.
E eu acho que o que importa no fundo é o sentimento que a gente carrega, a frequência que a gente emana para o mundo. Porque se a gente faz isso de forma leve e genuína, o mundo sente, o universo sente, você recebe isso de volta, de alguma forma. Então não me fez falta, não me fazia falta. Só que eu não entendia que aquilo tudo já era a presença de Deus na minha vida, só que eu não conseguia nomear. Infelizmente eu carreguei comigo uma visão, uma perspectiva, não das pessoas certas, mas das pessoas erradas, carregando o nome dele, do jeito errado. E ficava sempre esse embate. E no último ano, eu me aproximei de uma forma muito diferente. Eu comecei a sentir o desejo, comecei a sentir a necessidade de estar mais presente, de me fazer presente para ele. Eu não sei explicar muito bem da onde surgiu, como surgiu, mas com certeza foi diante de um ano que eu enfrentei os maiores desafios pessoais, os maiores questionamentos internos, as maiores indagações, e eu não sabia como me aproximar. Eu não sabia mais como rezar. Eu não sabia se eu queria voltar para a igreja. Eu não sabia como falar com ele. E eu fui compreendendo que não existe uma reza certa, não existe uma religião certa, não existe um jeito certo. O que ele quer é a nossa entrega e a nossa presença, do nosso jeito, da nossa forma de falar, errado ou certo, com vício de linguagem ou não, dentro ou fora de uma igreja, tendo ou não crenças, e ele sabe o que a gente carrega de forma genuína no nosso coração, e é isso que ele quer que nós apresentamos a ele. E eu confesso que ainda tem sido uma experiência extremamente reveladora. Eu nunca imaginei sentar, fazer um vídeo para falar sobre Deus. Não mesmo. Mas, de um jeito meio estranho, eu senti a vontade de ler coisas relacionadas. Só que eu achava a linguagem da Bíblia difícil. Eu achava ela aberta para múltiplas interpretações. Eu achava as palavras difíceis mesmo. Eu não entendia se eu precisava começar a ler do começo, se eu podia ler alguns versículos isolados, se eu tinha que começar por um livro específico. Eu não sei. E como para mim a Bíblia era muito complexa, eu comprei um devocional. Muita gente critica os devocionais, né? Mas eu acho que para quem tá totalmente perdido, eles são uma excelente porta de entrada. Porque não importa de fato o devocional que você tá fazendo, o que importa é você criar o contato e começar a se familiarizar com aquilo ali. E como a linguagem do devocional era mais simples, eu fui não me identificando, mas me sentindo mais próxima. E as coisas foram ficando um pouco mais fáceis. E aí eu percebi que eu podia usar a inteligência artificial para me indicar leituras bíblicas que fizessem sentido. Então, se eu estava passando por um momento X ou carregando comigo um determinado sentimento, eu pedia para a inteligência artificial passagens bíblicas que falassem sobre isso. E se estava muito difícil de entender, de criar as interpretações por mim mesma, eu pedia também para a inteligência artificial falar o que aquelas palavras significavam, o que aquilo queria dizer dentro do contexto antigo e o que aquilo poderia significar dentro do meu contexto. Eu digo do contexto antigo quando foi escrito, mas como que isso se aplica hoje na minha vivência, no meu contexto atual, na minha vida atual.
E é muito incrível como algo que foi escrito há tanto tempo atrás carregue consigo as maiores verdades da vida. E aí eu comecei a falar o que eu sentia, do jeito que eu sentia, como eu conseguia, e essa sensação de estranhamento, ela foi passando. E eu fui me aproximando, e eu fui tomando como hábito todos os dias ter esse contato. Só que como qualquer coisa que a gente vai fazer nova na nossa vida, de implementação de hábitos das quais a gente não tinha o costume de fazer, a gente oscila, a gente erra, não vem, a gente não anda de forma, a gente não cresce de uma forma linear dentro do processo. Então eu vinha de vários dias fazendo, depois eu me afastava, quando eu me sentia um pouquinho mais centrada nas coisas, não é nem feliz, não é nem melhor, é mais centrada, assim. Que antes eu estava me sentindo muito perdida, quando eu comecei a me sentir mais centrada, às vezes eu ficava uns dias sem fazer, às vezes por preguiça, às vezes por tempo, às vezes por falta da organização do tempo, mas eu percebi que isso precisa ser todo dia. Mesmo que eu não abra a Bíblia para ler, eu preciso ter esse contato com ele, conversar, agradecer por alguma coisa boa. E é muito curioso porque eu não conseguia nem ouvir as pessoas falando sobre isso. Eu não queria ouvir as pessoas falando sobre Deus, eu achava estranho, eu sentia um desconforto. E com essa reconexão, a minha vida foi mudando. E uma coisa que eu pedia muito nas minhas orações ou nas minhas conversas era que se eu não soubesse interpretar os sinais sutis, que ele fosse claro o suficiente comigo e usasse as pessoas para que a mensagem que eu precisava ouvir dele chegasse até mim. E coisas muito aleatórias foram acontecendo, como por exemplo, entrar num elevador e ouvir de um desconhecido uma frase que não tinha o porquê a pessoa falar para mim, mas que eu sabia que o recado não estava vindo diretamente da pessoa, mas sim de Deus. De eu tentar entender algumas coisas e no dia seguinte eu recebi uma mensagem de um amigo falando sobre coisas completamente aleatórias. Pessoas que sonharam e sentiram que precisavam falar alguma coisa para mim. Situações que me mostravam alguma coisa. E eu senti algo diferente. É difícil explicar, né? Porque não tem como ver. É um sentimento muito genuíno, muito único, mas quem sente vai entender. E às vezes as pessoas falavam sobre sentir a presença de Deus. E eu ficava, cara, será que isso é possível? Será que a gente sabe quando? Será que isso acontece? E acontece. Só que você não precisa começar esperando sentir algo diferente. Nem querendo. Vai acontecer naturalmente. E por algum motivo, YouTube é algo que martela na minha cabeça há um certo tempo. É muito engraçado que toda vez que eu pensava em desistir, por mais que eu nunca tomei ações muito práticas para desenvolver essa questão profissional que eu quero tanto aqui dentro da internet, eu sempre recebi muitos feedbacks positivos. Às vezes, justamente o que eu pensava em deixar de falar, porque eu pensava assim, nossa, mas que besteira, ou isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é algo íntimo, não tem por que eu falar, as pessoas não vão dar bola pra isso. Eu recebi uma mensagem justamente das pessoas tocando naquele ponto, de como aquilo ali tinha mexido com elas, e eu não sei explicar
Mas algo me diz para estar aqui, algo me diz para mim dar esse primeiro passo no escuro, entre aspas, escuro, mas que eu estou sendo guiada. No meu mural dos sonhos desse ano, eu colei uma frase na parte da fé que diz assim: Deus vai guiar o barco, mas você precisa remar. Ou seja, a ação depende de mim para poder percorrer o caminho que é para mim trilhar aqui. Eu não sei ainda qual é o meu propósito aqui na Terra. A gente se encana tanto com essas coisas que a internet traz e se frustra tanto por pensar, nossa, mas qual é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer aqui? A minha existência é tão insignificante. Eu não tenho nada demais para compartilhar com as pessoas. Ou às vezes eu sou tímido demais, eu só quero ficar na minha. Quem disse que eu preciso de exposição? Ninguém tá falando que você precisa criar conteúdo. Acho que cada pessoa veio pra cá com uma função. Só que sempre que eu senti e compartilhei coisas que são genuínas no meu coração e na minha mente, eu tive um reforço positivo. E eu sinto que é por aqui, mesmo que eu não sei qual é o caminho inteiro. Talvez também não é pra gente saber o caminho inteiro. Porque eu acho que se a gente visse o caminho inteiro, a gente se assustaria e não ia querer trilhar. Quando a gente sabe só qual é o próximo passo, às vezes nem sabe qual é, mas está disposto a dar, no escuro mesmo, a gente vai construindo a base sólida de confiança, de respeito, de empatia. E a gente vai se fortalecendo para que as coisas aconteçam. E depois dessa reconexão, a questão em si ela não mudou. Ela continua exatamente igual, mas a forma que eu passei a encarar aquilo mudou e se tornou mais leve. E as coisas que eu comecei a conversar com ele, no sentido de pedir, não estou falando da parte que eu tinha muito a agradecer, era como se eu estivesse pedindo para ele as mesmas coisas das quais eu tivesse aberto mão. Eu tinha tudo isso. E eu abri mão. E na minha cabeça, era como se Deus estivesse olhando para mim e falando assim: você é besta? Você tinha tudo isso e escolheu abrir mão. E eu não estava sendo julgada por ele, eu estava sendo julgada por mim mesma. Eu não estava entendendo que existem diversas formas de ser feliz, de conquistar as coisas, de viver em plenitude, de viver com leveza, de ter gratidão. E elas não precisam acontecer de uma única forma. E quando eu fui entendendo isso, as coisas não se resolveram por completo, mas elas tomaram um significado muito diferente. E eu não sei quais são os planos dele pra mim, porque quanto mais eu estudo, rezo, me aproximo, converso com pessoas que estão próximas de mim e vivendo esse relacionamento com Deus também, eu tenho entendido que eu não preciso questionar, que eu só preciso acreditar, que eu preciso ser presente, que eu preciso agir, porque um desejo sem ação ele é só um sonho, só que uma ação sem direção não te leva a lugar nenhum. As duas coisas precisam estar alinhadas. Quando eu fui entendendo isso e trocando ideia com pessoas que estão passando por isso, eu tô menos questionadora. E eu sigo me perdendo e me reencontrando todos os dias. Tem dias que o pensamento tá positivo, que as emoções são gostosas. Tem outros que a dúvida bate. Ontem mesmo, quando a palavra YouTube continuou martelando na minha cabeça e eu tava fazendo uma atividade enquanto eu ouvia um podcast. E aí eu tava pensando como que eu poderia estruturar sobre o que eu ia falar, qual ia ser o meu nicho,
Como que eu poderia falar para as pessoas sobre o processo sem bater na porta do resultado ou da performance? Só que o processo ele é eterno enquanto a gente estiver aqui. É o que nos guia, é o que nos melhora, é o que nos desenvolve. E ontem eu senti essa necessidade de escrever o roteiro desse vídeo com um tema aleatório, que é falar sobre Deus. E o primeiro parágrafo eu escrevi: eu não sei o que vai sair da minha mente agora, mas eu espero que o meu coração esteja alinhado com o de Deus, para que essa mensagem chegue para quem precisar. Eu acho que cada um de nós tem uma experiência diferente, tem um caminho diferente para trilhar, para você prestar atenção no que o seu coração fala e você fazer o que faz sentido para você. Eu não sei muito bem sobre o que esse canal vai ser em termos de nicho. Não vai ser sobre emagrecimento, não vai ser sobre transformação, não vai ser sobre estudo, sobre organização, sobre leitura, sobre Deus. Não vai ser sobre nada disso, mas vai ser sobre tudo isso. Ele não vai ser nichado, mas ele vai ser um processo. Eu não sei para onde isso aqui vai me levar, mas eu sinto que eu preciso dar um primeiro passo e esse vídeo é o meu primeiro passo. E por algum motivo você caiu aqui, você clicou, você assistiu. E talvez para você tenha um significado completamente diferente do que é para mim. Mas eu tenho certeza que você tá sentindo algo nesse momento. Pode ser que seu peito esteja apertado, pode ser que seus olhos estejam marejados, pode ser que você esteja sentindo uma angústia no sentido de precisar mudar, pode ser que aliviou aquele sentimento ruim que você estava carregando. Eu não sei, mas por algum motivo você tá aqui. E talvez você esteja desanimado, pensando em desistir de tudo, não vendo significado em nada. E esse vídeo eu lembrei de que tudo na vida tem solução, que as coisas podem ficar mais leves e que a vida tem a cor que a gente pinta. Eu espero que a sua seja bem colorida. Não importa o que você esteja passando ou sentindo, você vai superar. E se você tá com medo de dar um próximo passo, por vergonha, por incerteza, pelo medo do julgamento, se você sente algo diferente, só faça.